Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade, Senhor, e que façamos deste momento aqui um momento familiar. Nós possamos aqui estar sem formalidades, mas acima de tudo com o coração aberto para entendermos um pouquinho mais sobre assuntos tão profundos, mas que ao mesmo tempo, Senhor Jesus, tão atuais, porque falaremos hoje daquilo que o Senhor algum dia previu, que a ciência chegaria a culminâncias, num discurso profético, para dizer que mesmo assim, mesmo a ciência chegando às culminâncias, o seu evangelho seria pregado em todos os lugares. Porque quem somos nós para entender de pronto a vida que tem bilhões de anos, uma inteligência que tem bilhões e bilhões de anos, com apenas alguns milhares de anos de uma ciência abordada por nossa inteligência ainda engatinhante. É por isso, Senhor, que nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, para que entendamos melhor e sintamos melhor o Senhor em nossos corações e o seu valor, o valor das Tuas palavras que vão além de todos os tempos, de todas as ciências. Que o Senhor esteja conosco, que assim seja. Vamos chamar Marco Paulo para a palestra. Boa noite, pessoal. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre o item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar sobre a relação entre o Espiritismo e a ciência. Nós vamos falar hoje de vários personagens da história do pensamento, mas gostaríamos de nos espelhar especialmente no próprio Kardec, que foi um exemplo não só de inteligência, mas principalmente de humildade, de sabedoria e de moral, que soube entender o recado da vida, tal como a gente vai tentar observar hoje. Bom, nosso tema então parte da compreensão do que é ciência, porque quando nós ouvimos falar da relação religião, ciência e filosofia, nós não temos muita dificuldade em entender a religião e também já temos alguma proximidade com a filosofia. Agora, com a ciência, isso é algo ainda distante do nosso entendimento, do senso comum. Então, há uma diferença entre o que se estuda nas academias, na academia, o que se entende atualmente por ciência e o que se diz sobre ciência, um senso comum. Para nós entendermos bem essa relação,
nós vamos ter que sair do paradigma que a gente aprendeu. Um pensador chamado Thomas Kuhn, filósofo da ciência, ele diz o seguinte, é o que está em síntese no texto aí na tela. Ele diz que nós aprendemos paradigmas antigos. Vejam vocês como que funciona o conhecimento humano. A ciência, os estudiosos descobrem algo, e esse algo demora anos para ser assimilado nas mentes humanas. Então é muito comum a gente ter uma noção de ciência, que é uma noção antiga, de 1700, 1800, que já não corresponde mais à visão moderna de ciência. E a gente vai tentar mostrar essa progressão para vocês, porque o Kardec já mostrava desde a época dos estudos dos fenômenos que ele estava em sintonia com o que a gente entende por ciência atualmente. Então, ele não comete nenhuma barbaridade, nenhuma impropriedade quando nos propõe um enfoque também científico dos fenômenos espíritas, né? Uma autora brasileira, chamada Eliana Barbosa, ela vai dizer o seguinte: nós temos hoje, de um lado, um posicionamento crítico em relação à ciência. A ciência hoje está em crise. Os entendimentos antigos de ciência estão hoje sendo criticados. Mas, apesar disso, paralelamente, nós temos uma prática científica que continua trabalhando tradicionalmente em torno de um certo realismo. Por quê? Porque o realismo é o primeiro movimento de compreensão da ciência, é o mais antigo. Mas ainda se fala em nome da ciência com base nesse paradigma antigo, porque nós ainda não assimilamos os paradigmas mais novos. Então é muito comum nós vermos pessoas usar a ciência contra a religião. Nós vamos ver que muitas das vezes as pessoas que estão usando o discurso científico, estão usando o discurso científico antigo, paradigma antigo, ainda presos nessa prática antiquada. Bom, então para a gente falar com propriedade sobre ciência, a gente precisa primeiro conhecer a ciência. Mas para conhecer a ciência, nós temos que conhecer filosofia. Para conhecer melhor a ciência, nós temos que conhecer a filosofia da ciência. E aqui que nós percebemos que a grande maioria dos estudiosos, até sobre a própria ciência, esbarram. Porque hoje nós vemos representantes que se dizem representantes da ciência, que são engenheiros, são médicos, pessoas da área de saúde, que praticam a ciência e que às vezes estudam, têm suas teses, seus estudos, mas apesar disso não meditam sobre a ciência. Eles não estudaram o conceito de ciência, eles não filosofaram a respeito de ciência. E a grande minoria que se presta a chegar nesse ponto aqui, ó. Então a gente já percebe que nós temos que tomar cuidado com aqueles que se dizem porta-vozes da ciência. Nós estamos aqui trazendo estudos que nós temos acompanhado há alguns anos já vão há alguns 10 anos, estudando um pouquinho de teoria de ciência, mas como autodidata. Nós não estamos aqui com autoridade nenhuma, mas com certeza nós vamos trazer conhecimentos seguros para vocês. O fato é que a gente precisa entender qual que é o campo da ciência hoje. Será que a ciência é aquela poderosa ciência de outrora? Vamos ver. Antes de qualquer consideração, quero trazer um convite instigante para vocês. Vamos ver essas pedras aqui, ó. Vocês podem olhar para essas pedras durante 1000 anos, 5000 anos, 10.000 anos, elas não vão dizer para vocês o que é ciência. Marco, não entendi. Bom, eu já quero mostrar para vocês que ciência não é só observação de fatos. Ok? Os fatos, as coisas, as pedras não dizem nada para a gente. Existe algo no conhecimento humano que vai além dos fatos. E é isso que hoje é muito importante para a compreensão
da ciência moderna. Mas aqui vai só um convitezinho para a gente entender essa evolução. Nem sempre foi assim que se pensava, né? Esse pensamento atual nem sempre foi mantido tal como hoje entendemos. Ou seja, no passado, nós já tivemos uma visão mais arrogante da ciência. Primeira forma de avaliação dos fenômenos se pautava pelo que a gente chamava de relação objeto-objeto. Era uma simples comparação de objetos. Eu comparava as pedrinhas, fazia observações e ficava num ponto superficial do conhecimento. Por quê? Porque ao fazer esse tipo de estudo, nós não discutimos as condições de possibilidade e validade do pensamento. Espera aí, até onde meu pensamento pode ir? O que é o pensamento? O que é o método? O que é a visão humana? Quais são as minhas capacidades? Então, nesse primeiro momento de estudo, o homem ficava ali só comparando pedrinhas, vamos dizer assim, na relação objeto-objeto. Os estudiosos dizem que esse momento da história da humanidade padece de sério déficit de reflexão, porque nós observávamos as coisas, mas não refletíamos. Depois nós tivemos um segundo momento. Anos após, o homem começou a perceber que na relação do conhecimento das coisas, nós temos que entender a diferença entre o sujeito e o objeto. O sujeito cognoscente, aquele que avalia, e o objeto, aquilo que ele está estudando. Então eles começaram a perceber, opa, peraí, olha, uma coisa é aquilo que eu estudo, outra coisa sou eu, o sujeito que estuda. Pode parecer bobagem, mas essa compreensão abriu um campo enorme para a ciência. Aí vem estudiosos como Francis Bacon, que diz, olha, o sujeito é um problema para a ciência. Vejam vocês, na primeira tentativa de conceituar a ciência, eles quiseram eliminar o ser humano do processo do conhecimento. Então ele disse, olha, a verdadeira ciência tem que eliminar o sujeito. A gente tem que focar só no objeto. E ele disse, com esse método que nós vamos criar, os cientistas vão substituir os padres. Nós vamos tirar toda a ignorância da face da terra e os cientistas vão assumir, então, o lugar merecido para renovar a crosta terrestre. Em seguida vem um grande estudioso, que é o Hume, David Hume. Ele vai falar, olha, a experiência é o guia de todo conhecimento. Nada está no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. A gente só conhece aquilo que a gente vê. Então são as pedras que me ensinam. Lembra aquela primeira pedrinha que nós vimos no início? O Hume está falando isso. Eu vejo a pedra, eu já aprendo. Só basta perceber, basta olhar. Bom, o que mais ele diz? Ele vai então mostrar para a gente que o que importa no conhecimento humano é o indutivismo. Eu olho para as coisas e já recebo aquele influxo de conhecimento pronto. Bastou observar, analisar e eu já entendi tudo. É assim que se formava o entendimento na visão desses homens. Eles criaram uma verdadeira aversão à filosofia. O problema é a filosofia. O homem tem que tirar a filosofia da ciência. Quando começa a filosofar demais, a ciência cai no buraco. Literatura, sociologia, direito, tudo isso é bobagem. Nosso negócio aqui são as ciências naturais. Filosofia não combina com ciência. Tudo que procede do homem é complexo. O homem é um ser muito complicado, né? As mulheres, então, né? Nem se fale, né? Então, o homem é muito complicado, tira o homem da jogada. O negócio é o objeto. Então, eles quiseram criar uma separação radical entre sujeito e objeto. Grande ilusão. Defendiam que somente as ciências naturais poderiam ser as verdadeiras ciências. Aí, gente, eles entendiam a ciência da seguinte maneira. O que é a verdade? A verdade é a correspondência entre a afirmativa e um fato. Eu afirmo, vejo, essa é a verdade.
O cientista é neutro, é o mito da neutralidade. Ele tem que ser neutro, o Bacon dizia, a mente dele tem que ser limpa como um espelho. Ele vai refletir a coisa como um espelho reflete os objetos. Aí ele vai ser o verdadeiro cientista. E o método científico seria uma garantia. Para quê? Para afastar o subjetivismo humano. Então a gente cria um método e tira a viajação da maionese que o ser humano adora colocar nas coisas. Pelo método indutivo, você verificaria a veracidade daquela afirmativa, vem a verificabilidade. Se não há verificação física, não há ciência. Então esse é o paradigma do realismo. Fechamos então esse primeiro momento, dessa visão que eles tinham de como encarar a vida. Só que aí, pessoal, veio um monstro do pensamento humano, que é o Kant. O Kant vivia feliz e saltitante a cantar, até o dia que ele leu o Hume. E ele ficou extremamente incomodado com aquilo. E ele falou, esse cara fala coisas muito sérias. E ficou remoendo aquilo durante 10 anos. Ele falou, mas ele não está certo. Não é assim que funciona o conhecimento humano. Aí, estudando, 10 anos a fio, ele traz à lume a crítica da razão pura e diz o seguinte, olha, não é só observação que constrói o conhecimento do ser humano, não. Essa é uma frase célebre dele, né? Ele começa a crítica da razão pura dizendo mais ou menos isso. Conquanto todo o nosso conhecimento começa com a experiência, nem por isso deriva todo ele da experiência. Ele falou, existe algo no conhecimento humano que transcende a experiência. Então ele vai dizer, olha, sem a sensibilidade, nenhum objeto não seria dado, óbvio, né? Eu tenho que ter sensibilidade para perceber o objeto. E sem o entendimento, nenhum seria pensado. Como que eu vou pensar o objeto? Pensamentos sem conteúdo são vazios, óbvio. Mas intuições sem conceito são cegas. Não adianta nada a pedra me trazer uma intuição se eu não crio na minha mente um conceito. Esse conceito é a parte do pensamento humano que é a filosofia. Eu começo a filosofar em cima daquilo que eu estou vendo. Então ele começa a mostrar, olha, não é só o objeto que constrói o conhecimento, não. O homem também participa com o seu filosofar, com a sua razão, com o seu raciocínio, para descobrir aquele objeto que lhe fere os sentidos. Aí ele vai criar a teoria dos juízos sintéticos a priori, que são juízos que independem da experiência. Aí, isso, né? Nós poderíamos dedicar horas a fio estudando isso. Ele usa a figura das categorias, que são mais fáceis de entender. Ele vai falar, olha, existem óculos irremovíveis sem os quais a gente não enxerga o mundo. São questões que nós temos que utilizar em qualquer momento do estudo. Por exemplo, quantidade, noção de quantidade, qualidade, relação, modalidade. Eu vou usar essas categorias em qualquer fase da humanidade estudando os objetos. Logo, não é porque o objeto está diante de mim que eu criei esse tipo de categoria. Isso é algo, um pressuposto básico da razão para o estudo das coisas que se atravessam aos sentidos do homem. Então, gente, ele vai nos mostrar o seguinte, o objeto, aquilo que nós estudamos, tal como conhecemos, é em parte obra nossa. Nós também participamos da construção do conhecimento. As pedras não falam, as pedras não nos dizem o que é ciência. O conceito de ciência nós é que construímos. E ele vem mostrar então a importância da filosofia. Ele vem mostrar que não tem como pensar em ciência sem dar as mãos à filosofia. A gente precisa, uma caminha junto com a outra. Sem a filosofia, as conclusões científicas seriam arbitrárias. Como que eu vou concluir algo sem filosofar? Se eu fosse ter que selecionar qualquer conclusão, eu estaria sendo arbitrário. Logo, eu tenho que ter algo ali por detrás que me ajuda a conceituar, a generalizar, trabalhar com as categorias. Essa é a razão humana. Então, ele cria o idealismo, né?
nós vamos ter autores posteriores, bem, né, anos adiante, que vão dizer questões muito interessantes sobre isso. Um deles é o Russell, ele vai falar, olha, se o raciocínio do Hume, o Hume é um empirista, gente, é o objeto é que diz o que é a ciência. Se o raciocínio do Hume fosse correto, a humanidade não seria mais capaz de construir leis científicas universais a partir de observações particulares. O cientista não teria como discernir entre uma boa teoria científica e uma mera obsessão. Uma mera opinião ou uma obsessão ou uma teoria científica. O que vai me ajudar a discernir sobre isso? É a razão, não é o sentido. Qualquer generalização tomada a partir de alguma observação seria sempre irracional, diz o Popper. Qualquer tipo de generalização, classificação, sem o pressuposto de que o homem participa da construção da ciência, seria algo irracional. Né? E aí vem o Hegel, gente, e diz algo que deixa os cientistas positivistas, esses que são da hard science, que ainda estão presos lá no pensamento do Hume, deixam esses cientistas de cabelos, né, arrepiados. Ele vem dizer o seguinte: a filosofia é o tribunal da ciência. Os cientistas radicais, quando ouvem isso, eles arrepiam de ódio. E filosofia? Filósofo só sabe viajar, filósofo só sabe inventar moda, não é? Mas o que o Hegel estava querendo dizer aqui? Estava querendo mostrar, olha, o que é a ciência? Porque a ciência é um conceito. Quem vai julgar essas questões é a própria filosofia no campo da abstração pura. Essa frase do Hegel é até contestada hoje por alguns cientistas, ok? Mas nós vamos ficar com ela por aqui. Então esses homens mostraram o seguinte, que há também a participação do dedutivismo. O que é isso? Ao mesmo tempo que eu preciso do indutivismo, que são os sentidos ferindo, os objetos intuindo, ferindo os meus sentidos, na construção do conhecimento eu também tenho que deduzir coisas da razão. Eu tenho que criar conceitos. Então há um encontro. Eu deduzo também de generalizações e há um processo de um fluxo, onde eu estudo, classifico, depois volto para o objeto fere meus sentidos de novo, né? E eu vou deduzindo e, ao mesmo tempo, aproveitando esse indutivismo da matéria para construir o conhecimento. Logo, não há mais que se falar em ciência, que é aquela pautada pela seguinte impressão. Não, ciências são fatos. Não, fatos são fatos, mas os fatos têm versões. As versões dos fatos são trabalhadas pela própria ciência. A ciência também pensa, ela raciocina, ela classifica e ela filosofa. E aí nós tivemos estudos recentes que abalaram para sempre as estruturas do positivismo daqueles que se pretendiam rigoristas no que diz respeito à ciência. Vem o Einstein, por exemplo, com a teoria da relatividade, que vai dizer em síntese o seguinte: a relação entre espaço, tempo, massa, tudo isso pode sair dos parâmetros que a gente conhece, dependendo da velocidade, de outras conjugações. Então a gente conhece uma relação entre espaço e tempo que pode ser diferente em outras proporções, né? E ele traz esse entendimento dele através do seu laboratório. Uma vez perguntam para o Einstein, qual foi o laboratório que você provou essas teorias? Aí ele aponta para a caneta no bolso dele, fala, aqui, meu laboratório aqui, ó. Eu vou lá no quadro te mostrar, você quer? Tudo isso ele trouxe através do raciocínio lógico, da matemática, sem provar objetivamente, fisicamente, nada. Então, a teoria da relatividade trouxe um grau de abstração e de especulação que independia de experiência observacional e que espantou o mundo. E os filósofos da ciência, diante disso, um deles é o próprio Popper, começou a olhar para isso e falou assim, peraí, então nós não estamos já diante daquela ciência antiga que precisava de um objeto, né? Como que fica isso? Nós tivemos depois um outro estudo recente que abalou as estruturas, que foi o princípio da incerteza de Heisenberg, na microfísica, onde ele percebeu que
entrando na intimidade da matéria, estudando a microfísica, os padrões de medição, eles eram relativos. Quando você entrava com o instrumento, os padrões mudavam. Ele percebeu, olha, eu já não meço na microfísica como eu estico a fita métrica aqui na física newtoniana. Né? Os padrões são diferentes. Depois nós tivemos um outro estudo bacana, que foi o princípio da complementaridade da física quântica do Bohr. Estudando micropartículas, eles percebiam que de um ângulo ela parecia como onda, de outro ela parecia como corpúsculo, dependia da forma como você enfocava. E eles perceberam a dualidade na matéria entrando, não é, na microfísica. Algo que espantava, né? Imagina você falar que um ente pode ser ao mesmo tempo onda e corpúsculo. Isso era algo que, né, se o Kardec tivesse dito ao seu tempo, todos ririam, né? Mas depois o próprio Bohr comprovou. Nós vemos hoje, então, abrir-se diante dos nossos olhos um novo campo, no sentido macro, que é o espaço, e no campo micro, que é a microfísica. O que a gente dizia e chamava de objetivo, que nós podemos até categorizar como objetividade em sentido forte, que são as leis de Newton, né? A física newtoniana, no nosso parâmetro aqui, mais palpável, você vai perdendo objetividade quando você parte para o macro. Aqui você vem com a teoria da relatividade e as outras tentativas de mensuração do macro. Você vai perdendo objetividade também quando você entra no micro, que é a microfísica. São espaços totalmente novos da investigação. Então, o cientista antigo perdeu o chão, porque o que ele entendia que era matéria, hoje ele já percebe que não é mais o que ele concebia. A matéria é muito mais instável, ela é muito mais misteriosa do que a gente podia conceber. Essa noção de objetividade, então, ela quase que vira um mito na ciência. Aliás, não um mito, né? Esse mito cai. Por quê? Hoje, os cientistas falam na diferença entre número e fenômeno. O que é isso? Eles vão falar, olha, quando eu olho para a maçã, eu vejo um fenômeno. Agora, o número, que é a coisa em si, é a maçã, o que ela representa na sua totalidade, eu não sei. Como não sabe, Marco Paulo? Você está viajando, meu amigo? Eu sei o que é uma maçã. Não vem com essa viajação, não. Nós sabemos o que é a maçã nesse parâmetro, mas entra na microfísica dela. Então, o que ela é, o que ela representa no seu conjunto, o que ela é na sua integralidade, a gente não consegue dominar. Então, a ciência começou a descobrir que ela é falível. É o que o Popper vem trazer depois com o princípio da falibilidade da ciência. A ciência não tem o domínio de tudo. Noção de infinito, hoje muito trabalhada em cálculos abstratos, mas quem é que consegue, ou conseguiu até hoje palpar o infinito? Ninguém consegue provar que o infinito existe, mas ele é pressuposto em vários estudos, não obstante não seja objetivamente palpável. Nós tivemos também um estudo que abalou as estruturas, e, pessoal, todos esses tópicos que eu estou mostrando para vocês, vocês podem conferir num texto de um português, professor português, que chama Boaventura de Souza Santos, um discurso sobre as ciências. Ele vai mostrar questões que têm abalado a ciência na atualidade, né? Ele vai enumerando essas descobertas mais modernas. Um deles também foi o teorema de Gödel. O Gödel trouxe, né, uma tentativa de explicar que todo sistema científico ele parte de pontos indecidíveis. Ou seja, você sempre chega num ponto na ciência que você não consegue explicar. Veja vocês, a ciência que era a pretensa fonte de explicação de tudo, ela mesma já reconhece, e o teorema de Gödel é uma dessas provas, de que você sempre chega num ponto cego que você não consegue provar. Por mais que você tente.
Algo parecido foi trazido por um filósofo que é o Hans Albert, que é o trilema de Munchausen, que é o seguinte: ele diz que quando o cientista vai criar um sistema, uma teoria, ele vai sempre partir de um desses 3 pontos. Por isso que é o trilema. Ou ele vai partir de uma regressão ao infinito, ele vai pressupor, né, que cada afirmação tem que ser novamente justificada. Então é um fundamento que vai estar em qualquer sistema científico que a gente pode estudar. Ou vai ser um argumento circular, que é uma petição de princípio. Aquilo que você quer provar está pressuposto na sua própria tese. Ou então você vai chegar num dogma, que é uma chamada parada obrigatória. Você vai parar num dogma como, por exemplo, é o conceito de eros e thanatos para a teoria do Freud. Ou como, por exemplo, é o Big Bang para alguns estudiosos aí da macrofísica. Eles param nesse ponto, é o Big Bang. Foi uma massa, mas quem colocou aquela massa lá? Não pergunta isso não. Tinha uma massa lá que explodiu, uma massa hipercondensada, não é? Então vejam vocês que a ciência também trabalha com limitações. Ela não é a senhora das coisas. E isso a filosofia da ciência hoje nos mostra de maneira muito tranquila. Aí vem a psicologia para apavorar qualquer positivista. Porque a psicologia, ela tem a sua utilidade inegável, a sua conquista, seu espaço indiscutível, mas se nós formos analisá-la sob o ângulo daquela ciência do Hume, a gente diria que ela não é ciência, porque você não tem como provar, você não prova o sonho, você não prova o impulso, você não prova o desejo, né? Tudo isso é viagem, é filosofia. As ciências sociais, que também hoje, né, despontam aí como a sociologia e o direito, mostraram que você pode ter vários métodos para abordar a realidade que nos circunda. E que não são apenas as ciências naturais, né, como aquelas rigorosas, matemáticas precisas que conseguem dar conta da realidade. Então, gente, nós saímos de um realismo que ainda vou insistir com vocês, o pressuposto de muita gente que se diz cientista, e já está ultrapassado há muito tempo. Depois nós partimos para o idealismo, com o advento da teoria do Kant e seus seguidores. Temos hoje o construtivismo, já passamos o construtivismo também, tá? Nós vamos chegar lá. Como autores como Bachelard, Thomas Kuhn e o Karl Popper. Eu vou pegar aqui só um pouquinho do Popper, porque todo mundo na faculdade de exatas estuda o Popper. Lá no FMG todo mundo estuda o Popper, engenharia, né? Mas ele mostra também o tanto que a ciência já deu uma relaxada, né? Ela já deu uma descontraída no que diz respeito à sua rigidez. Vamos lá. Ele vem dizer o seguinte, olha, o empirismo, aquela tentativa de querer dominar o mundo como era na época do Hume, ela tem por critério o seguinte, de dizer a verdade na correspondência de uma afirmação com os fatos. Esse é o verificacionismo. Então, o que significa esse princípio da verificabilidade? Tudo aquilo que não pode ser atestado empiricamente é falso. Aí ele avalia, será que a ciência caminha por isso? Ele vai falar, olha, essa tese tem um problema. Ela desconsidera a metafísica e a dedução, desconsidera a razão. Então ele vai dizer, ninguém observa algo sem um conhecimento prévio. Não tem jeito de você falar que são as pedras que vão falar algo para você. Não há observação pura sem uma componente teórica. Todo mundo trabalha com a teoria na cabeça, quando vai começar a análise. Depois, a pesquisa não parte de observações, e sim de problemas que o cientista procura resolver. O cientista sempre começa de um problema. O conhecimento sempre parte de uma teoria. A teoria é construída dedutivamente, não indutivamente. Então, não tem como tirar a teoria da ciência. Então, já falou, olha, então o Hume deixa esse cara para lá. Não entendeu o que é ciência. Mas ele continua. Segundo problema, o tal do verificacionismo pressupõe uma indução por eliminação. Como assim?
o cientista ele iria eliminar todas as teorias falsas até encontrar a teoria verdadeira. Então ele fala, tudo isso aqui é falso, só essa teoria é verdadeira. Eles defendiam isso no passado. Isso hoje não é defendido mais. Por quê? Porque infinitas teorias falsas podem ser elaboradas. Você vai refutar infinitas teorias? Você pode criar um sem número de teorias falsas. Uma teoria sempre pode ser refutada no futuro, porque o conhecimento é falível. Você pode criar uma teoria hoje, mas no futuro vem não. Né? O ovo faz mal para o colesterol. Aí depois vem outro e fala assim, não, o ovo não faz mal para o colesterol. Né? A experiência nunca comprova uma teoria, ela apenas refuta. Então ele fez o inverso, ele falou, olha, a experiência pode simplesmente mostrar o que é equívoco, mas você nunca consegue comprovar uma teoria com essa dimensão orgulhosa, tal como se pretendia no passado. Então a indução assume um valor negativo, de desconstrução de teorias. A demarcação entre o científico e o não científico está no princípio da refutação. Então eu verifico as coisas apenas para refutar. A experiência me ajuda a refutar uma teoria, mas comprovar nunca. Eu nunca consigo dizer, não é isso. Essa é a verdade una e absoluta. Amanhã alguém vai dizer isso. Só é científico que é passível de ser refutado pela experiência. Bom, eu vou pular isso aqui, mas eu quero ler só esse trecho quando ele comenta a teoria do Einstein. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, olha, a moderna visão de ciência, a concepção de que as teorias científicas são essencialmente hipotéticas ou conjecturas, e a de que nunca podemos ter a certeza de que até a mesma bem mais fundamentada teoria não possa ser derrubada e substituída por uma aproximação melhor, creio, o resultado da revolução einsteiniana. O Einstein deixou o Popper de cabelo em pé. A teoria do Einstein destruiu a autoridade da de Newton, e com ela algo de importância ainda maior, o autoritarismo da ciência. Então, essas descobertas foram tirando aquela aura de autoritarismo da ciência. De dona da verdade absoluta. Tudo isso foi ruindo aos olhos dos estudiosos da ciência. Vem o Kuhn, que é um cara mais cético que vocês podem imaginar do que diz respeito à ciência. O Kuhn vai dizer em síntese o seguinte, ele vai falar, olha, ciência é moda. Ele quase que diz isso. É um modismo, está na moda, os cientistas dizem que é assim, viram a moda no meio científico. Depois eles começam a mudar a mentalidade, eles assumem outro modismo. E a ciência é isso, é mudar de uma moda para outra. Então ele chega até a ter descrença total na objetividade, na possibilidade de domínio dos fatos pela ciência. Né? Ele vai tecer questões interessantes, eu quero só trazer algumas, que é a questão do paradigma e do apego ao paradigma. O Kuhn vai ser um grande crítico da chamada comunidade científica. Ele vai falar, olha, a comunidade científica, ela cria uma teoria, se apega a ela, e para se desapegar depois daquilo, é um problema. Então ele vai ser um ferrenho crítico à própria comunidade científica, demonstrando que eles se tornaram em pessoas ultra dogmáticas, mais dogmáticos do que muitos religiosos. Então nós temos o Bacon no passado dizendo, os padres serão substituídos pelos cientistas, lembram? O Kuhn já vai dizer o seguinte, não há nada mais parecido com um sacerdote medieval do que um cientista moderno. Grande ilusão, né, gente? Nós pensamos no passado, a ciência vai nos libertar. Qual que é o problema? O interesse humano. É aquilo que os Espíritos estão nos falando. Aí, as pessoas que chegam e se arrogam nos primeiros lugares, que ocupam as posições de destaque no planeta, também se tornam extremamente dogmáticos, defensores de pensamentos de casta, dominadores de academia, não é? E acabam reproduzindo algo que foi criticado no próprio meio religioso. Então a gente percebe que o problema não é do meio religioso, nem do meio científico, o problema é do homem. Aliás, nós poderíamos dizer que o problema não é nem da religião, nem da ciência. O problema é o homem. O homem é que causa esse tipo de deturpação. E a ciência hoje tem chegado nesse ponto.
Eu lembro um professor dizendo para a gente em sala de aula que na avaliação de mestrado de um grande professor, um dos avaliadores virou para ele e falou assim: você subiu sobre os ombros de quem? Aí o professor assustou, disse: mas por que dessa pergunta? Não, aqui as pessoas só chegam aqui subindo nos ombros de alguém. Quem te deu o pezinho? Né? Então essa é a democracia da academia hoje. Se você tenta entrar no meio acadêmico defendendo uma tese diferente, você vai ser excomungado. Né? Então essa crítica do Kuhn hoje tem muita procedência. O Kuhn vai trazer o conceito de incomensurabilidade, que é muito interessante. Ele vai falar que a ciência ela é tão restrita que o paradigma posterior é incomensurável, ela não consegue nem imaginar qual que vai ser o próximo paradigma. Vem uma nova forma de ver as coisas, de enxergar a matéria, de medir, de delinear metodologicamente aquela abordagem, que é algo tão novo que no paradigma anterior você não consegue nem imaginar, nem vislumbrar. Isso mostra, então, o tanto que a ciência é limitada, porque ela não consegue nem enxergar adiante o que ela vai ser capaz de fazer amanhã. E aí, gente, nós temos, depois desses homens, né, um outro momento que é o da filosofia hermenêutica. Nós não vamos entrar nos detalhes da explicação desse pressuposto teórico, mas nós temos homens como o Adorno, que vão dizer, ele vai criticar o próprio Popper, né? Vai dizer: olha, por que o Popper não sujeitou sua visão de ciência ao seu próprio método? Ele criou um método, mas ele não viu se o método dele era avaliado pelo próprio método que ele criou. Qual método julgaria a correção da teoria de Popper? Existe um método absoluto? Porque o Popper estava pretendendo criar um método absoluto. Né? Ainda que trazendo alguma abertura para a ciência, ele estava querendo voltar àquele entendimento do passado. O método não é algo dado, não é algo a priori. Ele vai dizer: acima de tudo está a crítica. O que manda é a crítica, é o pensamento crítico. O ser humano entra com a crítica, criticando tudo que ele vê. Nisso, esse é o verdadeiro padrão da ciência, de acordo com Adorno. Então ele é extremamente crítico nesse ponto. Nós temos o Habermas também, o autor ainda vivo. Na obra dele, Conhecimento e Interesse, ele vai dizer questões muito interessantes. Ele vai dizer: olha, a ciência não é apartada da ideologia. Tolo aquele que pensa que a ciência caminha longe da ideologia. Não há possibilidade do conhecimento neutro. Por que não há? Porque a neutralidade é um valor. Vejam vocês. Vejam que maravilhoso isso, gente. Na época do Hume, eles queriam criar uma ciência neutra. Não é isso? Isso é um valor. Eles valoraram a ciência. Tira o ser humano, tira a filosofia. Eles já estavam valorando. A pretexto de tirar todo o valor humano, já estavam criando um valor. Então, por detrás daquela visão objetivista de ciência, há um valor. Então, esses homens hoje falaram: não tem como você querer tirar a dimensão valorativa do ser humano daquilo que ele constrói na ciência. Não é? Ele vai falar que o mito da neutralidade transformou a ciência na técnica instrumental de dominação, e é verdade. Não é? Você diz: não, isso aqui não pode ser valorado. Como nós vimos naquele documentário A História das Coisas, a apresentadora se questiona: por que quando um país entra no outro e explora os seus recursos naturais, nós damos um valor de mercado para aquelas madeiras que estão sendo extraídas que não leva em consideração a pobreza que aquela extração gerou no local, que não leva em consideração a escassez de recursos, não é? Então a nossa economia também parte de valorações. É aquilo que ela quer valorar, é aquilo que ela não quer valorar. Não é isso? Ele vai dizer: olha, é um infinito processo de deliberação sobre os pressupostos da ciência. Ele é crítico também, como o Kuhn. Ele fala: a ciência é o seguinte, hoje a gente diz que a base da ciência é uma coisa, amanhã é outra, e por aí vai. Bom, só estava querendo mostrar então para vocês como que a ciência dá uma caminhada gigantesca desde o positivismo até hoje. E nós temos então os mitos em queda, os mitos da ciência que estão em franco declínio. Primeiro é o positivismo, que mostra que aquela pretensão de dominar a matéria, de controlar o mundo, de ter
a última palavra sobre as coisas, a ciência não tem essa pretensão. O mito da objetividade, vocês viram, também não existe. Você entra na microfísica, cadê a objetividade? Onde está a objetividade no ponto de vista macro? Não é? Como a gente pode falar numa objetividade pura se eu estou pensando por detrás daquilo que eu avalio? Monismo metodológico, esse aqui é um dos maravilhosos mitos, né? Uma questão maravilhosa para a gente perceber como que o Kardec foi um gênio na hora de abordar os fenômenos espíritas. Por quê? Porque no passado a gente acreditava que existia um método puro, único, para você garantir. Isso é científico, isso não é. Isso hoje em dia não prevalece. Se vocês forem analisar, a psicologia tem um método, as ciências sociais têm outros métodos. E cada objeto hoje pede um método diferente. A física quântica pede uma metodologia diferente. O que é o princípio da incerteza do Heisenberg? Foi necessário criar uma metodologia nova de avaliação daquele fenômeno novo que se atravessou à vista das pessoas. Então, à medida que a gente vai chegando em realidades novas, nós temos que criar metodologias que se adaptem para estudar aquele fenômeno. Isso é uma heresia, se a gente fosse pensar na ciência do passado. E vocês vão ver que o Kardec considera isso. Eu vou mostrar daqui a pouquinho no texto dele. O mito da neutralidade também não existe, porque o ser humano pensa com interesse, ele pensa com a teoria, com as suas bagagens. E o do monopólio da verdade também foi para o espaço, né? A ciência não tem o monopólio da verdade. Nós estamos aí com o trilema de Munchausen, né, que nós vimos, que mostra que a ciência sempre vai chegar em 3 becos sem saídas, né? Mesmo nos seus sistemas mais elaborados. E aí, gente, todas essas descobertas chegaram ao que hoje alguns têm chamado de Science Wars. Vocês podem estar achando que isso aqui é piada, mas não é. Se vocês digitarem no Google Science Wars, vocês vão ver inúmeros artigos, que é o que eles chamam hoje de Guerra das Ciências. O que é essa Guerra das Ciências? É o pessoal do paradigma antigo, que acreditava que ciência é o que a gente ouve aí no colégio, é aquela ciência segura de si, que não aceitam as críticas modernas. Então esse pessoal está numa luta ferrenha, é uma academia contra a outra, é um professor universitário contra o outro, né? É engenheiro contra cientista social. Então eles criaram a chamada Guerra das Ciências. Isso tem sido estudado, né? Debatido, mas na verdade está ajudando a aprofundar o estudo da ciência, para mostrar que a ciência está saindo daquela postura cômoda onde ela se encontrava. Então vamos ver agora o enfoque do Kardec, se está em consonância com tudo isso que a gente tem observado até então. Vejam vocês o Kardec justificando como que ele abordou os fenômenos espíritas. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e vereis-se quase sempre desarrazoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. O que ele está dizendo aqui? As pessoas têm mania de avaliar as coisas pelo monismo metodológico. O cara aprendeu assim na matemática, ele só consegue enxergar daquela forma. O indivíduo aprendeu assim na química, ele só consegue enxergar daquela maneira. Ele não consegue perceber que ele precisa dar uma outra abordagem para o fenômeno diferente que está chegando até ele. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria e se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinados aos nossos caprichos. Isso aqui é muito importante, gente. Vejam vocês, foi necessário a gente hoje entender que as ciências sociais merecem seriedade, a estatística, a economia nem tanto, né, que está aí numa zona grísia, mas a sociologia. Foi necessário a gente perceber que essas ciências merecem seriedade para a gente entender uma coisa que o Kardec percebeu. Quando ele começou a fazer a coletânea daquelas mensagens de espíritos, que eram seres humanos, pessoas vivas, ele disse, olha, eu estou lidando com o fenômeno de pessoas. Então, muitas pessoas objetam o seguinte,
O fenômeno espírita não tem como ser provado, vocês não conseguem reproduzir em laboratório. Olha, claro que não. O fenômeno não é um fenômeno físico, é um fenômeno de pessoas. Eu posso ligar para a casa do João, que está lá na Suíça, o João atende, eu falo, ó, tá vendo? Tem gente lá na Suíça. Aí eu ligo amanhã, falo, o João não respondeu, tá vendo? É mentira. Ora, sei lá se o João, né, foi fazer outra coisa, se ele estava ocupado, né, se ele estava em outro local do globo. O espírito não estava afim de falar, não quis se manifestar, estava em outra situação. Você está lidando com um fenômeno social. O Kardec teve uma capacidade enorme de perceber isso, que ele lidava com espíritos de inteligência mediana, espíritos inteligentes, espíritos inferiores. É algo importantíssimo. Como que você vai querer reproduzir em laboratório isso? Não é por aí. Então ele continua, as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação e estabelecer analogias que não existem. Então o que ele está dizendo? O fenômeno é diferente, nós temos que saber dar o tratamento correto, uma metodologia correta para lidar com esse fenômeno. Então quando ele percebeu que ele estava ali diante de pessoas que se comunicavam, ele deu uma abordagem adequada de tratamento com pessoas, é como se ele estivesse fazendo uma estatística. Um levantamento, ele fez uma pesquisa com aquelas pessoas que se manifestavam. E aí ele cria lá o critério da universalidade do conhecimento dos espíritos, usando a metodologia da amostragem. Ele não aceitava uma resposta que não encontrasse correspondência em várias mediunidades no mundo. Não aceitou uma resposta que não encontrasse correspondência em pelo menos 10 fontes de manifestação, né? E ainda cria, e foi criando, né, outros métodos de abordagem daquele fenômeno. É um fenômeno diverso. Agora, a ponto de a gente dizer que é bobagem, que é tolice, não, nós não podemos defender isso. Não é? Nós não podemos dizer que é uma tolice uma carta que é psicografada por um Chico Xavier, que passa por uma perícia grafotécnica, onde o perito atesta que ali você tem a assinatura do morto. Você não pode dizer que é uma tolice experiências como têm sido feitas em que o falecido traz uma riqueza de detalhes que todos desconheciam, como a gente viu no caso da Nair Belo, aquela artista da Globo que morreu. A Nair Belo, ela conta que quando ela esteve no Chico, o Chico psicografou uma carta gigantesca do filho dela. O filho dela continuou a conversa no leito de morte que ele teve, completou a conversa, esclareceu uma série de coisas e trouxe uma árvore genealógica gigantesca, que ela duvidou quando ela recebeu. Aí ela falou assim, o Chico Xavier deve ter viajado, né? Quando ele escreveu sobre esses parentes aqui. Aí ela foi na cidade do interior de Limeira, em São Paulo, e começou a investigar e descobriu que todos aqueles parentes efetivamente eram antepassados. Não é? A partir dessas evidências, a gente tem que saber dar metodologia diferente para abordar o fenômeno. Então foi o que o Kardec fez com muita propriedade. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. É assim que tem acontecido com qualquer ramo novo da ciência. Então hoje, quando a gente ouve a respeito da possibilidade da gente ter um trato objetivo, científico com o Espiritismo, nós não estamos aqui sendo levianos, né? Na verdade, quando Kardec propõe um enfoque de ciência, filosofia e religião, ele está mostrando um enfoque que todo conhecimento tem que ter. Não há mais como a gente pensar de maneira estanque. A gente pensa hoje em rede, né? Você não pode dispensar a filosofia, você não pode dispensar a constatação, você não pode dispensar aquilo que se apresenta diante da vida, e você também não pode desconsiderar os valores. E quando a gente fala dos valores mais profundos, em termos espirituais, a gente está falando de religião, né? Muito importante a gente lembrar de uma resposta do Rousseau, que foi indagado se a ciência conduziria a humanidade à harmonia e à felicidade. Aí ele disse que não. Por que não? A ciência chegou na história da humanidade como
promessa de solução de todos os problemas. E aconteceu exatamente aquilo que nós vimos no desgosto do Thomas Kuhn. Os cientistas acederam aos primeiros lugares e criaram um novo dogmatismo, um novo círculo de interesses, não é? E nós vimos a ciência, a tecnologia, tudo utilizado em prol da destruição dos valores do ser humano, o que nos mostra que o problema não está na ciência. Olha, e também a solução não. E o próprio Rousseau vai dizer, olha, nós precisamos de criar o bom comportamento, o bom agir no coração dos homens. E isso é que vai garantir o progresso da humanidade. Nós não vemos aí os países cheios de ciência, aniquilando, matando, destruindo. O que foi o Holocausto, a bomba atômica? Representação desses recursos mal canalizados, com muita ciência por detrás. Lá no livro Viagem Espírita, nós vamos ver uma proposta de regulamento para casas espíritas que o Kardec traz. Isso foi criado pela Sociedade Central de Paris. E o primeiro artigo diz o seguinte: o objetivo da sociedade é o estudo da ciência espírita, principalmente no que diz respeito à sua aplicação à moral e ao conhecimento do mundo invisível. Então, nós estudamos essa ciência para quê, gente? O Kardec nos ensina, olha, uma vez constatados os fenômenos, dedicando-nos ao estudo dessas realidades da vida, nós temos que tirar daí as conclusões morais. Aquilo que vai ser importante para o nosso crescimento. Então, o Espiritismo, ele tem sim essa importância com a ciência, ele tem essa preocupação com a ciência, mas ela é muito pequena em face do que efetivamente ela nos propõe, que é a aplicação moral dessas conclusões. Quando eu descubro algo, esse algo tem que trazer efeitos na minha vida. Eu descobri que lavar as mãos é importante antes de entrar numa sala de cirurgia. Com isso, acabaram-se as infecções ou foram reduzidas, né? E essa descoberta de que a minha mão tem micro-organismos trouxe uma mudança de comportamento. O estudo, a constatação da vida após a morte, da existência dos espíritos, tem que trazer uma consequência na nossa vida. Mudança moral, a mudança desse comportamento ansioso, que marca nossas vidas, dentro do qual parece que o mundo vai acabar amanhã, né? E não vai. Por quê? Porque o Espírito é eterno. Agora vejam vocês, a gente fica tentado, nós ficamos tentados a estudar só isso aqui, ó. Mas o importante mesmo é a aplicação moral. E o Kardec teve que destacar isso no primeiro artigo do Estatuto, né? Para já mostrar para o pessoal, gente, olha, não vamos esquecer que o compromisso do Espiritismo é com a religião. É a mudança do nosso comportamento, é a mudança da nossa forma de ser no planeta. Ele ainda completa, né? As questões políticas e de economia social ficam proibidas, bem assim as controvérsias religiosas. Então não vamos ficar aqui discutindo política, se você é Lula, Dilma ou Serra, né? Não vamos aqui ficar discutindo se você é judeu, muçulmano, católico. Vocês sabiam disso, gente? Que o Espiritismo não faz distinção de religião? Esse aqui é o novo Kardec, que muitos espíritas têm descoberto. Porque as pessoas pensam que o Kardec queria propor um novo sectarismo. Sendo que ele disse, olha, se o Espiritismo for te transformar no melhor católico, no melhor judeu, ele cumpriu a finalidade dele, a função dele. Né? Então o Espiritismo quer nos trazer um compromisso com a essência da vida, a essência espiritual. A essência universal nossa de seres espirituais. Por isso que, quando nós estudamos essas questões
atinentes à ciência, qual que é o nosso propósito? É de não nos tornarmos ovelhas em discursos sedutores dessa ciência que pretende ser a dona da verdade. Isso a modernidade já se encarregou de derrubar. A ciência caiu do seu pedestal, gente. A ciência entrou na adolescência. Ela está em crise existencial. Mas nós não podemos ficar parados nisso. O propósito é o estudo dessa riqueza maravilhosa que o Espiritismo nos traz para a gente mudar o nosso comportamento. Para nós entendermos de fato que a vida é muito maior do que a gente pode conceber, que somos seres imortais a caminho da evolução. Alguém tem algum comentário para fazer com relação ao que a gente tem trazido? Por favor. Um de cada vez, viu, gente? Pois não? Exatamente. Exatamente. As constatações da macrofísica, elas não dependem de uma aferição objetiva. Ninguém foi em Marte, né? Ninguém mediu com a régua, não é assim? Ninguém esteve dentro de um buraco negro. Mas isso não impede que conclusões sejam tecidas, né? Então, por isso que o mito da objetividade caiu. Por quê? Porque nós descobrimos que a razão humana é algo tão portentoso que ela tem essa capacidade de antecipação, ela tem essa capacidade de abrangência, né? E ainda é um mistério para a gente. Mas é um instrumento. E nós não podemos, então, dispensar a filosofia. Por isso que a gente percebe a vanguarda do pensamento do Kardec, gente. Se hoje nós ainda estamos naquele ranço de ciência da época de Hume, do indutivismo, do empirismo, vocês imaginam na época dele. Ele já estava na época dele pensando com a cabeça da ciência de hoje, né? Hoje nós temos grandes cientistas que não conseguiram sair ainda do paradigma do realismo, apesar dos estudos mais modernos, das constatações mais atuais, né? Por isso que não é incomum nós percebermos cientistas que parecem pessoas até zen, né? Você pode estudar aí alguns físicos quânticos, né? Ele parece um guru espiritual, né? Pô, a matéria é linda, né? Estamos viajando na matéria. Porque, de fato, eles entram num universo totalmente novo, parece um conto de fadas, né? Mas é verdade, é um universo novo. E eles ficam ali embevecidos com tudo isso, pois não? O John Nash. É muito legal. Nós percebemos que esses homens de vanguarda que chegam aí para dar uma sacudida, todos eles têm um quê de loucura, né? Você olha para um ar e você fala assim, esse cara não é muito normal não, né? Mas é isso aí, gente. Quem mais? Um de cada vez, por favor. Mas não. Eu? Todos nós somos, velho. Ah, médico. Ah, entendi, médium, desculpa. Não, não sou médico, não. Não. Pois é. Veja só. O que acontece? É aquilo que nós vimos no início do nosso estudo. Existe aquela pessoa que ela tem uma prática científica e ela supõe que a ciência é aquilo que ela faz todo dia. Ela se ilude com aquilo. São pessoas que não têm imersão na filosofia da ciência. Aliás, elas não conseguem nem ler o primeiro livro, porque são livros realmente densos, né? Os caras entram aí na profundidade da investigação do conhecimento humano.
Então ele supõe já, nós vemos aí grandes cientistas brasileiros que são propagadores do ateísmo, mas eles não têm, o discurso deles mostra que eles não têm conhecimento da ciência moderna. Né? Mostra que eles não são estudiosos da filosofia da ciência. E muitas vezes você vai ver pessoas da área da filosofia, do direito, da sociologia estudando essas coisas. Né? Não são os grandes engenheiros, não são os grandes médicos, os neurofisiologistas. Né? Então por isso que hoje está acontecendo aquela chamada guerra das ciências. São as pessoas das práticas antigas, da tradição científica antiga, descobrindo que a ciência mudou. Ele falou, que isso? Vocês estão querendo acabar com a ciência? Não, não é isso. Né? Os atuais pensadores estão mostrando que a ciência mudou, não é mais o que a gente imaginava. Bom, pessoal, nós vamos acabar um pouquinho mais cedo hoje. Eu agradeço a paciência de todos e vou convidá-los então para fazermos oração. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre maior, agradecendo por tudo que temos recebido de investimento neste país, que se fez humilde e de corações abertos, sem preconceitos, para enxergar a vida tal como ela é, e por isso tem haurido investimentos constantes dos planos maiores, no que diz respeito à revelação paulatina dos segredos da vida. Fica conosco, Mestre amado, e que esses ensinos possam nos ajudar a termos mais vontade de amar do que de conhecer. Proteja-nos nos caminhos de volta às nossas casas, hoje e sempre, assim seja.